Guaíba Agro. Apresentação Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2026, aniversário do município gaúcho de Guarani das Missões. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Guaíba Agro tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio. As gravações e edições de Jefferson Gomes. Coordenação de central de Guilherme Silveira. Reportagens de Geandro Michael, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com o controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa desta quarta-feira falando de ourizicultura. Os organizadores da abertura da colheita do arroz já deram início ao preparo das áreas para 2027. Quando se fala em colheita do arroz, muita gente pensa só no processo de plantio, a colheita em si e depois no caminho que o grão percorre até o prato. Contudo, há etapas que se iniciam muito antes e que fazem parte do resultado que se quer atingir em produtividade e qualidade. É neste ponto que estão as áreas de lavouras da Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão. Em fevereiro deste ano, quando foi realizada a 36ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, os participantes visitaram as vitrines tecnológicas e a lavoura Breno Prates, que iniciou o recebimento das sementes na primavera. Neste mês de maio, os espaços estão recebendo outras sementes, as de forrageiras, que vão manter a terra saudável para o arroz que será colhido na 37ª edição da abertura da colheita, entre 16 e 18 de fevereiro de 2027. O diretor técnico da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, André Matos, conta que a entidade recebeu o apoio de 2 empresas neste momento de atenção técnica ao solo. A gente usa sempre essas coberturas de inverno visando a proteção do solo, preservação da qualidade biológica e química do solo. E esse ano a gente foi apoiado pelas 2 empresas, a PGW e a Hykes, com coberturas modernas aí que estão sendo cada vez mais aprimoradas aí na sua utilização, visando a contribuição para a safra de verão depois, com essa qualidade de solo aí preservada e aumentada com as coberturas do solo. Foi semeado um mix de forrageiras e sementes de trevo, da agência AgroEffective Ieda Risco. Obrigado, Ieda. E a colheita do milho destinado à silagem no Rio Grande do Sul está quase finalizada. Segundo a Emater, restam apenas áreas de segunda safra em fase de maturação. De acordo com o levantamento, as geadas registradas nas últimas semanas anteciparam o corte de parte das lavouras e levaram produtores a destinarem áreas inicialmente voltadas à produção de grãos para a ensilagem. Em alguns casos, o material colhido apresentou menor qualidade bromatológica em razão da perda de área foliar e da dessecação precoce das plantas. Nas áreas de cultivo tardio, as baixas temperaturas também aceleraram o encerramento do ciclo das lavouras. Com isso, produtores optaram por antecipar a colheita para preservar o valor nutricional da forragem destinada à alimentação animal. A estimativa da Emater aponta a área cultivada de 345.300 hectares, com produtividade média projetada em 37.840 quilos por hectare. E o ministro da Agricultura, André de Paula, afirmou que o Plano Safra 2026-27 da agricultura empresarial, com início em 1º de julho, deve superar os 516 bilhões de reais ofertados na temporada. Além do aumento no volume de recursos, a elaboração do programa considera a redução do custo financeiro e o reforço ao seguro rural. De acordo com o ministro, o novo Plano Safra está em fase de elaboração e deve ser anunciado no fim de junho. Ele afirmou que nos 3 primeiros programas do atual governo, os volumes destinados ao setor cresceram ano a ano e que a próxima edição seguirá esta trajetória. Na safra do ano passado, a agricultura empresarial
contou com 69 bilhões de reais para médios produtores por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Para os produtores e cooperativas, 258 bilhões e 600 milhões de reais e ainda 188 bilhões e meio em cédulas de produto rural originadas de recursos com direcionamento obrigatório. Somados, os recursos alcançaram 516 bilhões e 200 milhões de reais. Bem, agora no Guaíba Agro, a gente fala de um projeto aprovado na Câmara dos Deputados que condiciona normas ambientais à avaliação prévia do Ministério da Agricultura. O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna obrigatória a aprovação do Ministério da Agricultura antes da edição de qualquer norma federal que tenha impacto na produção, criação, cultivo, manejo, transporte, processamento ou comercialização de espécie utilizada em atividade produtiva. Isso significa que qualquer norma editada por órgãos ambientais só terá validade se antes for avaliada pelo Ministério responsável pela Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura e Florestas. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, e outros 10 deputados de diversos partidos. Uma das justificativas para a aprovação do projeto foi a possibilidade de inclusão da tilápia na lista nacional de espécies exóticas invasoras. A lista é definida pela Comissão Nacional de Biodiversidade, a CONABio, um órgão do Ministério do Meio Ambiente que conta com a participação de representantes do Ministério da Agricultura. No ano passado, a CONABio admitiu em nota oficial que a inclusão da tilápia estava sendo analisada, mas que isso não teria impacto na criação da espécie e serviria apenas como referência para medidas de prevenção. O relator, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, disse que decisões como essa levam insegurança aos produtores. Nós temos uma insegurança jurídica, com normas redigidas por burocratas, no ar-condicionado, todo mundo enroladinho numa gravata, que tem tirado o sono de muitas famílias. Um exemplo, por exemplo, é essa tal da lista de espécies exóticas invasoras. Já incluíram nessa lista espécies altamente relevantes para a nossa economia. Espécies como a tilápia, espécies também da nossa flora braquiária. A proposta foi criticada pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Para ela, priorizar a análise econômica antes da ambiental pode representar risco para a flora e a fauna do país. O que se quer com esse projeto é tirar o poder dos órgãos ambientais, de poder avaliar as políticas acerca da produção agrícola, da produção pecuária, acerca da nossa flora, da nossa fauna. E aqui nós vamos ver que uma espécie animal ou uma espécie vegetal, ela talvez se chegue à conclusão que ela tem uma capacidade nociva para aquele próprio espaço de flora e de fauna. O projeto que torna obrigatória a aprovação do Ministério da Agricultura antes da edição de qualquer norma que tenha impacto na produção, criação, cultivo ou comercialização de espécie utilizada em atividade produtiva seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Obrigado, Antônio. E a Câmara também aprovou um conjunto de novas regras para limitar embargos de obras com base apenas em imagens de satélite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que altera a lei de crimes ambientais para proibir o embargo de empreendimentos rurais com base exclusivamente em ferramentas de detecção remota, como imagens de satélite que apontem desmatamento. O projeto, apresentado pelos deputados Lúcio Moschini, do PL de Rondônia, e Zé Adriano, do PP do Acre, estabelece novas regras para a atuação dos órgãos de fiscalização ambiental. Na prática, antes da aplicação de medidas mais severas, como embargos ou paralisação de atividades, o autuado deverá ser notificado e ter prazo razoável para apresentar esclarecimentos quanto à infração tiver sido identificada apenas por monitoramento remoto. O texto aprovado também determina que, se for constatado dano ambiental, a fiscalização poderá adotar medidas administrativas cautelares para impedir o agravamento desse dano ou para garantir a recuperação ambiental. Mas essas medidas não poderão ser utilizadas para antecipar punições aos empreendimentos. Relatora da proposta, a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, argumentou que a proposta fortalece o direito à ampla defesa e ao contraditório, sem retirar o poder de fiscalização dos órgãos ambientais. Para ela, imagens de satélite não podem substituir o direito de defesa e até fumaça de fogão a lenha pode ser confundida com queimada. O autor da proposta, Lúcio Moschini, disse que o objetivo é apenas garantir o direito de defesa antes do embargo do empreendimento. Nós queremos que o satélite continue fiscalizando, sim. Antes, porém, que dê o direito de defesa ao produtor rural.
detectou perfeitamente. Então notifique o produtor. O ônus da prova hoje é todo do produtor. O satélite não sabe se você tem uma licença de desmatamento, o satélite não sabe se houve uma tempestade e caiu uma árvore, mas o que o satélite faz, através de IA, é embargar. A deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, ex-ministra do Meio Ambiente, disse que o projeto dificulta medidas imediatas de proteção em áreas remotas e pode colocar fiscais de órgãos ambientais em risco. O que estão querendo é voltar ao tempo da impunidade. Não é para corrigir injustiça. Injustiça é expor o fiscal do IBAMA, do ICMBio, a ir para uma operação corpo a corpo e ser recebido com bala por pessoas que invadem, que fazem grilagem em terra pública, em terra indígena, em área do governo federal. Isso sim é injustiça. A justiça é usar a tecnologia. O projeto que proíbe o embargo de empreendimentos rurais com base apenas em infrações detectadas por imagens de satélite seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital. Muito obrigado, e assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar da cadeia produtiva da erva mate e a cerimônia de abertura oficial da colheita. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem Agro, Dona Guaíba. Pois bem, no Guaíba Agro a gente vai falar a partir de agora da cadeia produtiva da erva mate, pois nesta quinta-feira acontece a abertura da colheita no município de Machadinho, região nordeste do estado, vai ser lá na comunidade São Caetano, e a programação terá como uma das suas atrações o Fórum da Erva Mate, e que vai abordar dois assuntos importantes. Um deles é a erva mate região de Machadinho, da ancestralidade primitiva à indicação geográfica, vai ser às 10 horas da manhã, e o Evandro Barreto de Melo, extensionista da Emater, será o palestrante. Mas antes, às 9h30, nós teremos a apresentação inicial, que abre, então, a primeira palestra, Uso de Tricoderma em Cultivos de Erva Mate, Proteção Radicular e Estímulo Vegetal, que estará a cargo da doutora Jerusa Kist-Steffen, que é pesquisadora do DDPA, não é? o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da nossa Secretaria Estadual da Agricultura. E a Jerusa está conosco aqui no programa mais uma vez. Seja bem-vinda, Jerusa. Olá, Sandro e rádio ouvintes do Guaíba Agro. É um prazer poder estar aqui conversando com você sobre esse assunto. A satisfação é toda nossa. Uso de tricoderma em cultivos de erva mate, não é? Tricoderma é mais um bioinsumo, não é? Que também entra com força agora na erva mate? Isso mesmo, Sandro. O tricoderma, ele é o principal micro-organismo utilizado no Brasil e no mundo, quando nós pensamos em bioinsumos. Sim. E ele pode ser utilizado nos mais diversos cultivos agrícolas e florestais, mas com certeza é um micro-organismo-chave que pode ser, sim, utilizado, e já vem sendo utilizado com sucesso, mas ele tem um potencial muito interessante por ser um micro-organismo multifuncional. É um fungo, não é? Isso, ele é um fungo que ele vive naturalmente no solo, onde ele exerce diferentes funções que vão beneficiar o cultivo de plantas, né? Inclusive o da erva mate, onde ele vem trazendo muitos benefícios, não só ganhos em produtividade, mas também na qualidade das folhas da erva mate. O tricoderma, então, ele atua no sistema radicular da planta, Jerusa?
Isso, ele pode ser pulverizado em mudas e também, né, nas plantas adultas, mas o foco dele, onde ele precisa se manter vivo, é no solo, né, na rizosfera das plantas, porque é ali que ele vai exercer todo o potencial que ele tem, tanto no controle biológico de diversas doenças que atacam o sistema radicular, né, da erva mate, mas atua também induzindo resistência à ocorrência de doenças na parte aérea. Entendi. Então, por isso que ele é tão importante. E além do controle biológico, ele também é um excelente promotor de crescimento, né, tanto da parte aérea, para a erva mate, isso significa, né, mais folhas, mais produtividade, mas ele é muito interessante porque como ele aumenta o sistema radicular das plantas, ele induz um maior enraizamento, ele também representa uma ferramenta interessante para o produtor de erva mate, no sentido de aumentar a resistência das plantas a período de déficit hídrico. Isso que ele perguntar, atua exatamente na resistência à saúde do sistema radicular quando falta água ou quando também tem excesso de água, por exemplo, em caso de umidade? No caso de umidade, ele contribui porque ele vai controlar aqueles fungos e bactérias que são causadoras de podridões radiculares. Pois é. E no caso, quando há a falta, né, esses períodos de déficit hídrico, então o tricoderma auxilia as plantas por promover um maior enraizamento. Perfeito. Então, quando as plantas têm um sistema radicular mais desenvolvido, elas conseguem buscar água e também nutrientes, né, explorar de uma forma melhor o solo. Então, por isso que ele é uma ferramenta que contribui tanto no excesso de umidade quanto na falta de água no solo. É um fungo benéfico, não é? A planta, isso. Né? E ele não causa problemas nenhum, né, em nós humanos. Ele é um fungo totalmente benéfico e que ele atua também na ciclagem de nutrientes, ele solubiliza fósforo, ele disponibiliza macro e micronutrientes, né, para as plantas. E no caso da cadeia da erva mate, por aumentar também a produção de folhas, ele contribui para o sequestro de carbono. E ele tem uma interação positiva com outros micro-organismos. Ele é um micro-organismo fantástico do ponto de vista agrícola. Sim, perfeito. Bom, você já disse que ele já é presente, né, naturalmente, no solo. E quando que é recomendada então, pulverização ou incremento de mais desse micro-organismo? Então, o tricoderma, por mais que ele seja, né, um micro-organismo encontrado, ele pode ser encontrado em praticamente todos os tipos de solo. Mas o que acontece? Muitas vezes em solos agrícolas, quando os produtores utilizam defensivos químicos na área, muitas vezes quando ele está utilizando, por exemplo, um fungicida para controlar um fungo que está causando a doença, ele acaba eliminando também do sistema esses fungos benéficos, como é o caso do tricoderma. Então, por isso que é importante utilizar bioinsumos, que são produtos, né, que vão conter aquelas cepas, né, de micro-organismos que são eficientes realmente para aquilo, né, que o produtor deseja, seja para aumentar o enraizamento, né, estimular a produção de folhas ou controlar biologicamente as doenças que estão acontecendo. Então, os bioinsumos, eles são registrados pelo Ministério da Agricultura, são seguros para uso, né, do produtor, e eles podem ser utilizados, no caso do tricoderma, desde o início da cadeia produtiva da erva mate, lá na sementeira, né, pode ser aplicado nas sementes, que já vai estimular, né, que as sementes da erva mate, elas demoram um pouco, né, para germinar. Então, o tricoderma, a gente já tem estudos, né, demonstrando que ele auxilia no vigor dessas sementes, na germinação dessas sementes no viveiro, e no momento que ele pode ser implantado então nas mudas, em condições de viveiro, mas também no campo. E quanto antes o micro-organismo, no caso do tricoderma, for levado para o campo, antes ele vai estar proporcionando todos os benefícios. Tá bem. Como é que ele é pulverizado, você disse? Como que ele pode ser aplicado na planta? Então, tem bioinsumos na base de tricoderma que são líquidos, que a gente pode fazer sim a pulverização. No sistema aéreo daí?
Isso pode ser sobre o solo, Sobre pode o ser solo, nas. tá. Isso. E se for aplicado nas mudas, né, com algum equipamento de pulverização que vai atingir as folhas, Tá. o importante é lembrar que ele é um fungo de solo. Então, Entendi. o volume de cauda precisa ser mais elevado para que escorra, né, o bioinsumo e atinja o solo, porque é no solo que o micro-organismo vai se manter vivo e proporcionar todos os benefícios que ele vai trazer para as plantas através do sistema radicular. Perfeito. Como tem sido a utilização, ainda incipiente, na cadeia produtiva da erva mate? Isso. Então, o que nós temos observado, né? Isso é, embora as plantas que mais, as culturas que mais vêm utilizando bioinsumos aqui no Brasil são as culturas anuais. Mas tem vários casos de sucesso já de cultivos florestais e agroflorestais também que vêm utilizando esses micro-organismos de uma forma bastante intensa e positiva, né? Então, e o bom do tricoderma é que ele é um fungo que, no momento que ele é aplicado e ele tem condições de se manter vivo ali no ambiente, ele vai permanecer por muito tempo, né? E ele promove aquilo que nós chamamos de imunidade vegetal. Perfeito. Ele faz com que a planta consiga resolver os problemas que vem acontecendo, tanto estresses de ordem nutricional, quanto climática, estresses biológicos, né, quando tem a presença de fitopatógenos. Então, o uso do tricoderma, ele dá aquela possibilidade dos produtores evitarem que os problemas aconteçam, né, pela presença desse micro-organismo ali, que induz resistência ao desenvolvimento de doenças, mesmo que esteja presente no sistema um fungo fitopatogênico. Se ele tiver tido contato com o tricoderma, possivelmente ele nem vai desenvolver essa doença. Ah, perfeito, perfeito. Bom, o produtor, como é que ele faz para saber se ele precisa ou não aplicar, colocar o tricoderma a partir de uma análise de solo, análise da folha? Não, o tricoderma ele pode ser utilizado em qualquer situação, tanto em cultivos... Mesmo já tendo o tricoderma no local, então? O que, na verdade, é assim, a gente introduz esses micro-organismos. Claro, se o sistema produtivo do produtor não tiver problema algum, né, a ser resolvido, possivelmente tenha muitos micro-organismos benéficos que estão ali já atuando no sistema. Exato. Mas se o produtor está tendo problemas com doenças na parte aérea, com baixa produtividade, né, o seu pomar está sendo exposto a alguns estresses de ordem biótica, né, que seria a presença de fitopatógenos, ou abióticos, que é essa questão de falta de água, excesso de temperatura. Então, o uso desse tricoderma, ele é uma ferramenta que vai auxiliar o produtor a manter essas plantas mais saudáveis, vai melhorar a ciclagem dos nutrientes, porque o tricoderma ele vai auxiliar, por exemplo, aquelas eventuais resíduos das plantas que vão ficando sobre o solo. O tricoderma auxilia na decomposição, então a ciclagem dos nutrientes vai ser muito mais eficiente, e as plantas também, porque, Sandro, quando a gente pensa em plantas perenes, a gente sabe que é muito mais difícil, né, o manejo é mais complexo do que as plantas anuais, porque a gente não tem como fazer grandes intervenções no solo quando acontece um problema, por exemplo. Então, por isso que é importante o produtor pensar na longevidade dessas plantas, desde né, cedo. utilizar, então, ferramentas que vão fazer com que as plantas emitam mais raízes, né, que através das raízes que a planta vai buscar água, nutrientes. É a boca da planta, né? Isso. Então, investir em ferramentas que trabalhem com a saúde desse solo. E com isso, né, o produtor vai observar ao longo do tempo que vai ocorrer menos problemas ali, tanto de ordem fitossanitária quanto de ordem produtiva. Então, é uma ferramenta muito interessante que, embora ela já esteja sendo utilizada, nós percebemos que há um espaço muito grande assim, para que os produtores conheçam mais os benefícios e utilizem esses bioinsumos nos seus cultivos. Perfeito, incrível, né? Os fungos, eles estão presentes, né, em todos os ciclos da vida, né? Realmente... olha, mais uma potencialidade enorme aí, o tricoderma também na cadeia produtiva da erva mate, é o que será então apresentado na palestra que a Jerusa
Steffen, então, vai apresentar na próxima quinta-feira, às 9h30 da manhã, no Fórum da Erva Mate, durante a abertura da colheita da erva mate no município de Machadinho. Caríssima Jerusa, muito obrigado por atender o convite e participar conosco mais uma vez aqui no Guaíba Agro. Eu que agradeço, Sandro, pela oportunidade. Um grande abraço. E assim vamos chegando ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube Music, no Deezer e ainda no Amazon Music. A gente se reencontra nesta quinta-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística aqui da Guaíba. Até amanhã e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.